senhoras e senhores, nossos associados e convidados conectados conosco nessa manhã, bom dia. Iniciamos nosso terceiro dia de sessões com a plenária que aborda um tema caríssimo à nossa comunidade: padronização decisória em propriedade industrial nos tribunais. A certeza do direito espelha a capacidade das leis de conferirem ao cidadão entendimento quanto ao que é justo frente ao direito, enquanto a segurança jurídica reflete a confiança que se pode ter na eficiente e justa aplicação das leis. Ambos são atributos importantes para o desenvolvimento econômico e social de um país e estão interrelacionados. Quanto mais certeza do direito houver, mais segurança jurídica será possível oferecer aos cidadãos. Quanto mais segurança jurídica houver, menos complicado será redigir contratos, menores serão os custos de transação e mais incentivo haverá ao investimento. Além da qualidade das leis em si, a pacificação de entendimentos quanto às melhores formas de aplicação da lei e a consolidação da jurisprudência constituem também parte fundamental da construção da certeza do direito e da segurança jurídica. No campo da propriedade intelectual, é imenso o desafio de se aumentar a segurança jurídica. Fazê-lo é imprescindível para incentivar a inovação no país e promover o desenvolvimento. A plenária que agora se inicia conta com os desembargadores Abel Gomes, Flávia Romano e Manuel Pereira Calças, para apresentarem suas visões sobre essas importantes questões e discutirem os rumos que devemos tomar. Com a moderação de Jacques Labrunier, diretor conselheiro da BPI. Será uma excelente discussão. Aproveitem. Antes de passar a palavra ao nosso moderador, acaba de chegar aqui no estúdio o nosso presidente, Dr. Luiz Edgar Montauri Pimenta, que veio dar boas-vindas. Presidente, por favor. Bom dia a todos. Queria aproveitar que eu estou aqui para dar as boas-vindas aos palestrantes, que a BPI se sente muito prestigiada aí com a presença e a participação deles, e dizer que nós temos mais de 1.200 inscritos assistindo a nossa conferência. Isso é um número muito expressivo para nós, importante. E eu queria aproveitar também para dizer que na nossa palestra inaugural tivemos a honra de receber aqui o ministro, presidente do STJ, Humberto Martins, que proferiu aqui umas palavras e focou muito na questão da especialização dos juízes, das câmaras, dos juízes. Isso é um ponto que a BPI vem envidando esforços para conseguir em outros tribunais, sobretudo do TJ aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai aqui ouvir a palestra de 3 embargadores, dos quais 2 já estão em câmaras especializadas. Doutora Flávia Rezende é que ainda fica aqui numa câmara que não está especializada por conta do TJ do Rio de Janeiro, que ainda não tem, e que a BPI está aqui esse próximo ano, com uma nova gestão do TJ, nós vamos focar nessa tentativa de conseguir especializar algumas câmaras, desde que a doutora Flávia Rezende vá junto, né? Então, eu vou passar agora a palavra, vou devolver para o doutor Jacques Labrunier. Bom evento a todos. Tentando aqui. Dr. Jacques Labrunier. Bom dia a todos. Érica, a gente estava com um pequeno problema de som. Nós perdemos uma parte da apresentação do presidente e o doutor Manuel parece que quando, mesmo estando no mudo, nós estamos ouvindo. Agora ele está no viva voz, enfim. Parece que está ok. Perfeito. Abel... Aqui ouve-se bem. Agora ouve-se bem. Uhum. Tá bom. Então estamos todos ok aí. Muito obrigado, doutora Érica.
Bom dia a todos novamente, é uma grande satisfação. Tivemos esse probleminha técnico, eu acho que não perdemos um pedaço da apresentação do presidente Luiz Edgar, mas em nome da BPI, é com grande satisfação que nós damos início a esta plenária dessa manhã. Como mencionou no início, ainda dava para ouvir, doutor Luiz Edgar, nós estamos com 1.200 pessoas participando deste evento sui generis, neste momento difícil que vivemos no mundo e no país, em que somos obrigados a esse distanciamento social e afetivo. É uma pena não nos encontrarmos pessoalmente, como ocorreram nos 39 congressos da BPI anteriores, mas esperamos que a tecnologia nos proteja. Em breve estaremos juntos novamente, vacinados, né, para podermos continuar o nosso convívio amigável, social e afetivo que nos é tão caro, né? É uma satisfação muito grande para a BPI, a despeito das dificuldades, estar neste evento e nesta plenária especialmente, como nosso vídeo moderno apresentou, dispensa um pouco o trabalho do moderador de enfrentar o tema padronização decisória nos tribunais, porque, de fato, o que o nosso vídeo quis mostrar é que a segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento do nosso país e é o trabalho que é feito pelos nossos tribunais para que nós tenhamos crescimento, segurança para investimento e um país melhor. Nós sofremos tanto no nosso país com a desigualdade social, com as diferenças e com a pobreza que ainda existe, e essas são oportunidades de investimento, de crescimento, de um país melhor, em que haja mais investimento em educação, em saúde, para que a gente continue crescendo e tendo nos cidadãos brasileiros pessoas mais felizes e mais atendidas nas suas oportunidades de desenvolvimento. Então, nós temos aqui, hoje, integrantes de 3 tribunais, os mais importantes, eu diria, de segunda instância, para os temas de propriedade industrial, porque nós temos, no Rio de Janeiro e em São Paulo, nos tribunais estaduais, os maiores ou a maior quantidade de casos de infrações de direito de propriedade industrial. Então, são esses 2 tribunais, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça de São Paulo, que mais enfrentam as questões de infrações de propriedade industrial. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região é o que mais enfrenta as questões de validade de títulos de propriedade industrial ou invalidade e questões relacionadas ao processamento no INPI, anulatórias de indeferimento, correções do INPI, etc., em razão da competência absoluta da pessoa, do INPI, é na Justiça Federal, e como o INPI está no Rio de Janeiro, apesar de ter sede em Rio de Janeiro e em Brasília, a maioria esmagadora dos disputas relacionadas ao INPI são julgadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E esses 3 tribunais têm, com regras diferentes, mas especialização na matéria de propriedade industrial. No caso do Tribunal de Justiça do Rio, por enquanto, somente em primeira instância, a doutora Flávia poderá nos esclarecer com mais proficiência. No Tribunal de Justiça de São Paulo, temos, em segunda instância, 2 câmaras especializadas em direito empresarial, inclusive propriedade industrial, e no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2 turmas especializadas em penal e propriedade industrial. Então, é com muita satisfação que nós temos excelentes experiências e diferentes aqui desses 3 tribunais para examinarmos. Eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos 3 palestrantes, para que eles possam seguir depois as apresentações direto, sem interrupções. Nós vamos começar pelo desembargador Manuel Pereira Calças, que gentilmente nos informou que terá que se ausentar durante o nosso plenário, porque ele preside a sessão de julgamento hoje, e mesmo assim se dispôs a estar aqui conosco. Eu faço, antes de apresentar os 3 desembargadores, enormes agradecimentos em nome da BPI aos 3 desembargadores que gentilmente aceitaram o convite desta manhã, sem nenhum ganho, estar aqui conosco, trazendo as suas experiências e
preocupados com o desenvolvimento da propriedade industrial no país, né? Então, o desembargador Manuel Queiroz Pereira Calças é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, foi presidente recentemente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é presidente das câmaras especializadas, do grupo de câmaras especializadas, é um dos idealizadores das câmaras especializadas. No caso específico de propriedade industrial e direito comercial, foram lançados em 2011 num evento no Tribunal de Justiça de São Paulo, que o doutor Manuel Calças foi o palestrante e eu estava lá presente. Então, o doutor Manuel é um apreciador, né, e um divulgador da especialização. O doutor Manuel é professor de Direito Comercial, professor doutor da USP, da Faculdade das Arcadas de São Francisco, é professor da Uninove, foi professor da PUC São Paulo durante muito tempo, fomos colegas lá de várias bancas de mestrado, doutorado, com muita satisfação que eu apresento o professor Manuel Pereira Calças. Em seguida, nós teremos a doutora Flávia Romano de Rezende, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A doutora Flávia é mestre em Direito pela Unesa, é presidente do Fórum Tributário da Emerge e é conhecida da ABPI, já tem também participado de alguns eventos, e a doutora Flávia tem uma experiência profissional também em propriedade industrial, porque foi advogada, atuante nesta área também, dentro da Coca-Cola, representando a marca Coca-Cola, que é uma das mais conhecidas do mundo. A doutora Flávia, inclusive, trabalhou em Atlanta, na sede da Coca-Cola, e foi diretora jurídica da Coca-Cola aqui no Brasil. Então, a doutora Flávia, além de julgadora, como advogada, teve uma experiência importante também, atuando na propriedade industrial. Então, muito obrigado, doutora Flávia, pela sua participação mais uma vez conosco aqui. E também, muito conhecido de todos nós, assim como os dois primeiros, doutor Abel Gomes, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é integrante da segunda turma especializada, que tem julgado os temas de propriedade industrial, além do direito penal. O doutor Abel nos abandonou um pouco nos últimos tempos, porque estava sobrecarregado, por razões óbvias, né, as quais nós agradecemos muito por suas decisões saneadoras da política carioca e fluminense, mas queremos o senhor de volta na propriedade industrial. O doutor Abel também é mestre em Direito pela UERJ, tem atuado até então na turma especializada com maestria, com decisões brilhantes aí de patentes também, que foram examinadas as questões com profundidade, não só de marcas, mas como de patentes também, de patentes importantes de medicamentos, patentes agrícolas, enfim. O doutor Abel tem também participado de vários eventos da ABPI, sempre prestigiando a propriedade industrial. Estivemos juntos no final do ano passado em evento de propriedade industrial também da OAB Federal em Brasília. Os senhores têm sempre prestigiado e ajudado a divulgação da propriedade industrial. Mais uma vez, muito obrigado. Então, sem delongas do moderador, eu passo a palavra para o doutor Manuel Pereira Calças para a sua apresentação. Muito obrigado, doutor Manuel. Doutor Manuel, temos um probleminha de microfone. Falta o senhor habilitar o microfone. Tá ok agora? Agora sim. Estamos ouvindo bem. Muito obrigado. Eu estava exatamente pedindo desculpas aí pelo problema técnico que nós tivemos aqui. Ontem eu dei aula na Universidade de São Paulo até às 11 horas no doutorado e no mestrado e funcionou super bem. E hoje cedo, quando eu os via daqui com a maior perfeição e eu não conseguia falar com vocês, né? Mas logo resolvemos aí com o apoio técnico que vocês me forneceram. Então, em primeiro lugar, dar um bom dia. Estou aqui de São José do Rio Preto, que é uma das cidades onde eu moro, onde eu judiquei durante 12 anos
e mantenho uma parte da minha biblioteca e da minha casa, né? E, em primeiro lugar, dizer que é uma honra muito grande estar aqui ao lado de 3 colegas que eu admiro muito, o doutor Abel e a doutora Flávia Rezende. Eu conheço pelos trabalhos, e pelo trabalho e pelos trabalhos, né? E sou um grande admirador dos dois. A pena não estarmos só nos vendo via tecnológica, mas com certeza estaremos juntos em outros eventos que a vida nos vai proporcionar. É um prazer imenso estar ao lado de 2 pessoas tão importantes na vida jurídica do país. E o Dr. Jacques Labruni, eu convivo aí há mais de 30 anos na vida jurídica, no magistério e na advocacia, e eu na judicatura aí, e, portanto, só posso dizer da minha admiração e do meu respeito que tenho por ele. Doutor Jacques, eu tenho 20 minutos, é isso? Certo. Eu confesso que, primeiro, é uma honra muito grande falar nesse Congresso Internacional da BPI, sem qualquer dúvida, o evento mais importante de propriedade intelectual do Brasil. Queria cumprimentar a todos os participantes, que não só em quantidade quanto em qualidade, sei que são aqueles que se dedicam ao estudo desta matéria tão importante, tão relevante, e que eu pratico no meu dia a dia profissional. Eu fiquei em dúvida quando recebi o convite, porque eu, apesar de já ter lecionado propriedade intelectual, propriedade industrial propriamente dita, mais marcas e patentes, né? Eu sempre lecionei mesmo falências e concordatas na velha lei e depois falências e recuperações. Trabalho insistentemente, tanto na PUC, como o doutor Jacques falou, durante muitos e longos anos, como na Universidade de São Paulo, com empresa em crise, notadamente. Né? Mas na judicatura, trabalho diuturnamente e, por incrível que pareça, nas câmaras, o maior número de matéria com que lidamos é propriedade industrial. E depois eu vou chegar a dizer por que isso me assustou no bom sentido, porque eu jamais imaginei que fosse tão grande o volume de litígios envolvendo propriedade industrial naquilo que é da competência da Justiça Estadual, não é? Já que imaginei, como juiz de carreira que sou, há 45 anos, não é? Imaginem só, já quase tenho 45 anos de judicatura, nunca imaginei que propriedade industrial, que PI superasse litígios societários. E supera. Né? Isso posso dizer com toda a tranquilidade de quem tem essas quase 5 décadas de magistratura. Né? E conversando com o professor Jacques, eu havia preparado temas específicos sobre PI para tratar dos principais temas que nós lidamos na Câmara Reservada de Direito Empresarial. Mas, conversando com o professor Jacques, ele entendeu, e ele é quem nos comanda esta noite, esta manhã, perdão, eu quase que não parei, me disse, não, eu gostaria que você falasse
sobre a sua experiência longa na questão da especialização. E simultaneamente a esse convite, que muito me honra, eu recebi um convite para falar no estado do Paraná, exatamente sobre esse tema, pelo professor, nosso querido amigo, sei que de todos, pelo professor Alfredo Assis Gonçalves, né, que me ligou para falar sobre especialização. Falei há algum tempo atrás, aí no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, exatamente sobre esse tema, né, onde eu tenho grandes amigos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já várias vezes. E aí eu falei, bom, então não é para eu falar sobre propriedade industrial, eu prefiro falar propriedade industrial, que eu não trabalho, né, com direito de autor, que aqui em São Paulo o direito do autor é da seção de direito privado, mas não é da área de direito empresarial. Aqui continua com a primeira e 10ª Câmara de Direito Privado, apesar de haver um movimento para que isso viesse para a Câmara de Direito Empresarial, né? Mas nós só trabalhamos com TI, mas em marcas e patentes e concorrência desleal propriamente dita. Então, eu vou atender o que foi me orientado e lembrar, então, que vou falar que essa honra, em primeiro lugar, eu estou falando aqui em nome do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial, a quem eu tenho a honra de presidir depois que deixei a presidência da Corte, e como presidente da primeira Câmara reservada, é o nome que se dá hoje, para transmitir a todos, já que temos, pelo que soube, advogados e professores e juízes e membros do Ministério Público de praticamente todos os estados brasileiros. E a especialização na matéria é um tema que efetivamente é do interesse de todos, né? Sejam da área federal, sejam da área estadual. Então, realmente, é um trabalho que eu participo principalmente desde 2005. Então, eu primeiro agradeço em nome do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas falo em nome do grupo de câmaras, já hoje temos um grupo de câmaras reservadas de direito empresarial. Eu participo pessoalmente da Câmara que se chamava inicialmente Câmara Especial, era o nome originário, de Falências e Recuperações Judiciais, que foi instalada efetivamente no dia 9 de junho de 2005, exatamente como todos sabem, me desculpe a repetição, a data em que entrou em vigor no nosso país a Lei 11.101/2005, que substituiu o velho e sexagenário Decreto 7661 de 45, que era a antiga Lei de Falências e Concordatas. Na época, atendendo aí a uma orientação do Banco Mundial, São Paulo foi praticamente forçado, entre aspas, a colocar uma Câmara especializada em falências e recuperações judiciais, atendendo essa orientação que era mundial na época, porque o Estado de São Paulo, pelo volume de serviços que tinha, praticamente não influenciava o Superior Tribunal de Justiça na formação da jurisprudência do STJ, na cristalização
da competência do STJ sobre a jurisprudência nacional em falências e concordatas da lei velha. Então, como ia entrar em vigor a atual lei, já hoje com 15 anos de vigência, houve uma pressão no sentido de que São Paulo tivesse uma Câmara especializada para ser mais eficiente, na medida em que, pelo volume que São Paulo tinha de processos, com a pletora de processos que tínhamos, praticamente, quando chegavam os julgamentos de agravos ou apelações na matéria de falências e concordatas, a jurisprudência do STJ já estava consolidada, porque tribunais com menor volume de serviço, principalmente do sul do país, já haviam consolidado com a jurisprudência a formação da jurisprudência do STJ, e São Paulo acabava não dando o seu contributo para a formação da jurisprudência brasileira. Eu me lembro que um dos desembargadores da época que teve uma grande participação nisso foi o então desembargador Sidney Benetti, né? E o então saudoso ministro Sálvio Teixeira Figueiredo, que tiveram uma grande participação nesse processo que então se iniciou. Eu era o caçula da turma na oportunidade e participamos então da formação dessa Câmara, e em 9 de junho de 2005 instalamos essa Câmara reservada e instalamos também, em primeiro grau, as duas primeiras varas especializadas em falências e recuperações, todas exclusivamente para aplicar a Lei 11.101/2005, com o inestimável apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto dos Advogados de São Paulo, da ASP e de outras instituições, além da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade de São Paulo. Foi a primeira experiência, porque o Rio de Janeiro, que sempre foi o pioneiro em especialização, como todos sabem, por força de que, desde 1875, o Rio foi pioneiro, já que lá havia o antigo Tribunal do Comércio do Império, não é? Nesse ponto, só tinha essa especialização em primeiro grau. Como deu certo essa especialização na área de falências e recuperações judiciais, e os advogados especializados na matéria aplaudiram a iniciativa e aplaudiram os resultados, nós tivemos alguns problemas para editarmos as súmulas necessárias da implementação da Lei 11.101/2005, porque tínhamos que fazer os grupos para aprovação da súmula. E aí tínhamos que formar grupos com câmaras que eram compostas por desembargadores que não haviam jamais aplicado a Lei 11.101/2005, já que a formação acadêmica deles era vinculada ao Decreto 7661/45. E a alteração legislativa, como todos os senhores sabem, fora brutal, não é? Tanto na falência, que perdera aquela sua noção de punitividade e tivera uma modificação recuperatória também, né? E como também a recuperação judicial perdera aquele seu caráter de favor legal. Em linhas bem sintéticas, foi o que ocorreu. E aí, então, quando foi em 2011, resolvemos criar a então única Câmara de Direito Empresarial,
participamos também deste movimento com o apoio de todas essas instituições que eu acabei de mencionar e criamos, pela resolução 538, a então única Câmara Reservada de Direito Empresarial. Essa Câmara Reservada de Direito Empresarial, ela tinha como competência, e agora que entra, então, a propriedade intelectual, ela tinha como competência, em linhas gerais, primeiramente, o livro Direito de Empresa do Código Civil, que é aquela competência que todos os senhores conhecem muito bem, que foi inserida no código do professor Miguel Reale, que, pelo professor Silvio Marcondes, seria denominada de atividade negocial. Mas é o nosso tradicional livro Direito de Empresa, que no antigo Código do Império seria do artigo 1º ao artigo 486 do Código Comercial Antigo, de 1850, que vai do artigo 966 ao artigo 1195 do atual Código Civil, que começa com o conceito de empresário e vai até o artigo 1195. A par do livro Direito de Empresa, ela assambarca também a competência da Lei das SAs, a Lei 6.404/76, o Código de Propriedade Industrial, aí entra, então, a LPI por inteiro, franchise, né, toda a matéria de franquia, entra também a matéria de conciliação vinculada a toda essa matéria, né? E entra também todas as ações principais cautelares derivadas dessa legislação. Enfim, né? Essa seria a matéria de competência da Câmara Reservada de Direito Empresarial. Isso durou pouco tempo, porque por iniciativa dos próprios componentes e alguns dos desembargadores compunham as duas. Eu me lembro bem que eu participava acumulativamente tanto da Câmara de Falências e Recuperações, juntamente, os senhores conheceram bem, o doutor Romeu Recupero, né, saudoso desembargador Romeu Recupero. Eu também era da Câmara de Direito Empresarial, a par de acumular também a competência de direito privado comum. Então, nós éramos de 3 câmaras, né? E que era de direito privado comum. Isso, evidentemente, nos trazia uma sobrecarga, porque não havia compensação. Aí entendemos que, para que nós conseguíssemos fazer as súmulas com a maior qualidade de especialização, doutor Adão, nós achamos que seria melhor unificarmos a competência das 2 câmaras especializadas. E pensamos melhor, doutora Flávia, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a Câmara Empresarial com a Câmara de Falências e Recuperações e unificamos a competência das 2. E ficamos, então, com a primeira e a segunda Câmara de Direito Empresarial, né? E aí acumulamos falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, e aí todas as ações conexas, aquela coisa toda, né? Acumulando, né? Com propriedade industrial, com as cautelares, com a arbitragem também, né? Aí toda a arbitragem, né? E aí direito de empresa, franchise, etc, etc. E aí ficou bom, porque aí arredondamos, né? E aí formamos o grupo empresarial, né? E, em linhas gerais, é o que ocorre até hoje. Então, nós temos aqui em São Paulo, é bom que se explique para os estados que vão
que estão começando agora, né? Tivemos muitos problemas relacionados com isso, não só políticos, não é? Porque havia, evidentemente, com todo o respeito, mas sempre há muita gente contra essa especialização, não é? Mas nós só tínhamos uma especialização em primeiro grau, vejam, senhores, em falência e recuperação. Não é? E em segundo grau, doutor Jacques, nós tínhamos já a completa. Toda a matéria empresarial ela era especializada, né, nas duas câmaras e no grupo. Então, nós tínhamos vamos dizer, uma estrutura de segundo grau completa, relacionada com todo o direito empresarial, né? Não todo, porque alguns temas ainda estão de fora, como, por exemplo, representante comercial ainda não veio, né? A lei Ferrari, por exemplo, ainda não veio, né? Estou me lembrando aqui aos poucos. A parte criminal, por exemplo, crimes falimentares, ainda está na seção criminal, né? E vamos parar por aí, né? Quer dizer, ainda poderia haver aí um refinamento disso daí. Mas nós temos, então, em segundo grau, essa especialização, né? Onde eu noto um volume muito grande em direito societário em geral, né? E, claro, em todas as tutelas antecipadas, que são muito intensas, notadamente na parte de propriedade industrial. Isso nos dá um trabalho muito grande. Os senhores, evidentemente, que trabalham com propriedade industrial sabem disso, né? E em direito societário. Bom, posteriormente, eu não posso deixar de anotar um fato muito relevante que ocorreu, porque foi lembrado aqui pelo doutor Jacques, que quando nós fomos instalar a Câmara Reservada de Direito Empresarial, quando ela ainda era a única, antes de haver essa unificação, eu fui designado pelo presidente do Tribunal de Justiça, na época, o doutor Bedran, um grande presidente, para falar em nome do Tribunal de Justiça. E nós enfatizamos, isso foi falado agora há pouco, no início desse congresso, pelo doutor Jacques, que nós enfatizamos que os objetivos da especialização, né, e principalmente envolvendo questões como as questões de concorrência desleal, de marcas e patentes, né, pendências societárias, contratos de licenciamento, contratos de franquia, que nós ressaltamos naquela oportunidade que, por força da economia globalizada, como foi dito pelo doutor Jacques no início do Congresso, no qual a competência internacional, né, e foi dito aqui o trabalho da doutora Flávia aqui na Coca-Cola, né, eu fiquei imaginando, né, em que as empresas competem no mercado, em que as margens de lucro são cada vez menores, né? E nós afirmamos naquela época que um ambiente com uma plena segurança jurídica, uma previsibilidade necessária, né, de decisões judiciais, o que os empresários fazem para se precaver, para se precatar, né, contra essas incertezas que advêm de um judiciário, de um país como o nosso, que é uma federação que tem aí uma extensão territorial de um continente.
a inexorável consequência é que eles vão embutir nos seus preços a incerteza dessas decisões judiciais tão díspares, não é? E a inexorável consequência é a inclusão nos preços dos seus produtos e de seus serviços dessa incerteza, dessa insegurança jurídica. E a consequência, portanto, é carestia e inflação. E, portanto, que nós repisamos naquela oportunidade, que o doutor Jacques disse que estava presente, estava mesmo, não é? É que essas questões de direito empresarial e essa especialização que nós estamos falando aqui, e eu o faço a pedido do doutor Jacques, ela não se insere apenas, não é, na área de interesse do empresário. Ela se insere, na verdade, no interesse da própria economia e de toda a sociedade brasileira. Então, a segurança jurídica, a previsibilidade das decisões judiciais, a celeridade da prestação jurisdicional, realmente são fatores que vão ter um forte impacto nos preços e nos produtos do serviço. E um outro fato que eu não posso deixar de rememorar, diante dessa oportunidade muito honrosa que o doutor Jacques Labruni nos concede, foi que quando nós, 2 ou 3 dias antes de nós instalarmos essa Câmara Especializada de São Paulo, eu recebi uma visita no meu gabinete de trabalho de 2 dos maiores comercialistas brasileiros, meus colegas, então, da PUC, doutor Fábio Ulloa Coelho e doutor Jacques Labruni. E eles me informaram, no longínquo já ano de 2011, que 4 ou 5 dias antes da instalação, a instalação foi no 30 de junho. No dia 24 de junho daquele ano, não é, em Portugal, fora editada uma lei, a Lei 46/2011, que criara a Corte Especializada Portuguesa exatamente em propriedade industrial. Não é? O doutor Jacques há de se lembrar disso, eu não sabia, não é? E ele que me deu a notícia, não é? Com competência para decidir exatamente sobre propriedade industrial. Já terminando, só para lembrar que nós prosseguimos nessa especialização, não é? E aí depois fomos para o primeiro grau. E aí, para passar para os senhores, né? Depois da unificação das câmaras empresariais em segundo grau, na sequência, em dezembro de 2017, quando estávamos na Corregedoria Geral da Justiça, fizemos um trabalho muito grande com o auxílio da Associação Brasileira de Jurimetria, né? Para demonstrar que os processos da área comercial, doutor Abel, eles têm aquilo que eles chamam de uma viscosidade, né? Um alto grau de viscosidade, que dá para nós, comercialistas, né? Uma dificuldade maior de outros processos que nós também julgamos, né? E, portanto, às vezes, o número dos processos da vara, não basta só a estatística, nós tivemos o apoio do Instituto de Estatística da Universidade de São Paulo, não é? E a Associação Brasileira de Jurimetria nos deu um apoio muito grande, é preciso dizer isso de público, e os demais estados vão precisar desse apoio, e nós, então, instalamos, já na presidência da época, Dr. Paulo Dimas e Beles Mascaretes, e instalamos, então, a primeira e segunda vara da comarca de São Paulo, varas empresariais, em primeiro grau, de conflitos relacionados à arbitragem, e a terceira de falências e recuperações. Tá? E aí, com competência também para a propriedade intelectual, né? Propriedade industrial, além de toda a matéria de direito empresarial. Então, aí nós verticalizamos totalmente
a competência especializada. Passamos a ter em primeiro grau em São Paulo e em segundo grau, coisa que nós não tínhamos. Então, os juízes passaram a ser especializados em primeiro grau, né? Juízes, portanto, especialistas, e escolhemos juízes com especialização que tivessem realmente, né, mestrado, doutorado na área de direito comercial, né, principalmente na área de PI, né, e, portanto, principalmente ali no afogadilho do Fórum João Mendes, né, para poderem decidir de uma forma mais eficiente, mais rápida, mais célere, mais segura, né, com mais, vamos dizer, presteza. E aí passamos, então, a ter nos 2 graus, em primeiro grau e em segundo grau, né, no nosso caso, que estamos tratando aqui, de propriedade intelectual. Então, isso, evidentemente, que a tendência é cada vez melhorar mais, né? E aí passamos a ter, então, não só em direito societário, né? E esses juízes não estão nas varas de falência e recuperação. Então, em São Paulo, só para deixar bem claro para aqueles e outros estados entendam, nós temos 3 varas especializadas em primeiro grau, né, em falências e recuperações, e 2 varas especializadas em direito empresarial, em primeiro grau. Os recursos dessas varas sobem para as varas especializadas ou reservadas, como é o nome, né, que são as 2 varas especializadas. E aí, já na nossa presidência, conseguimos, no finalzinho dela, foi uma vitória muito difícil, foi uma luta política muito intensa, porque se dizia que não havia a possibilidade de fazer isso em termos regionais, não é? E quando foi no dia 3 de dezembro, né, no apagar das luzes da nossa presidência, o doutor Jacques, acho que estava presente também, nós instalamos, né, as 2 varas regionais, né, que é uma novidade processual no nosso país. E alguém me disse, puxa vida, os professores de direito processual vão ter que alterar os seus livros e seus manuais de processo civil. Falei, que bom, né? Então, nós temos em São Paulo, né, e o professor Cândido Dinamarco, professor né, Bedac, professor Marcato, né, professor, enfim, os grandes nossos processualistas do Rio de Janeiro, os demais processualistas do Paraná e todos os demais processualistas que são nossos professores. Nós temos agora, então, 2 varas, né, que são varas dos foros regionais, né? Mas esses foros regionais, eles não são aqueles foros regionais de São Paulo, né? Então, nós temos aqui a primeira e a segunda vara regional, né, empresarial e de conflitos relacionados à arbitragem, que é a primeira região administrativa da Grande São Paulo, só para direito empresarial. E esta, doutora Flávia, é diferente. Ela abrange falência, recuperação judicial e toda a matéria empresarial, incluindo propriedade industrial, né? Então, ela abrange, é uma região imensa. Ela começa lá em Arujá, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, né? Guararema, Guarulhos, né? Guarulhos, imagine só o volume de processos que as indústrias de Guarulhos, Tapecerica, né? Jandira, Mogi das Cruzes, Osasco, né? Ribeirão Pires. Professor Manuel, desculpe, 1000 desculpas interromper. Quem sou eu para
interrompê-lo, mas nós estamos adiantados já no horário e como o Congresso é eletrônico, a gente tem um probleminha. Eu peço 1000 desculpas e peço que o senhor conclua, por favor. Pois não. E, terminando aí, só para dizer, esse foro regional abrange todo o ABC. Né? Então, é um foro regional enorme, né? Para que todos entendam que é um foro, na verdade, abrange toda a primeira região administrativa de São Paulo. É uma novidade que a gente passa para todos os brasileiros, né? E as capitais poderão fazer isso. Então, eu queria falar dessa especialização e a propriedade industrial hoje, mas isso ocorre, centralizada no Fórum João Mendes, né? Então, quer dizer, é uma especialização que abrange uma região administrativa muito grande. Então, eu queria passar essa experiência para os senhores, né? O Rio de Janeiro, evidentemente, pode fazer isso com tranquilidade, né? E Porto Alegre e outras capitais desse porte. E eu queria passar isso para vocês. E me desculpe aí a passar o tempo, mas dizendo da importância da especialização, né? E nós começamos, então, são 15 anos de experiência, né? E aí vocês poderão pegar isso na Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal, tem todos os pareceres, não é, doutor Jacques? E com a ajuda aí que nós tivemos da Ordem dos Advogados do Brasil, que serviu para isso. Eu queria agradecer, pedindo escusas aí por adiantar o tempo dos demais, mas dizer que realmente eu acredito muito na especialização, principalmente da matéria propriedade industrial ou propriedade intelectual. Agradeço demais e vou ficar aguardando mais um tempo aí, que eu quero ouvir um pouco os colegas que vão se manifestar. Sairei aqui na hora em que o tempo realmente me convocar. Agradeço muito, uma honra estar aqui ao lado da professora Flávia e também do nosso professor Abel Gomes. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Muito obrigado, doutor Manuel. Foi um prazer ouvi-lo, uma longa trajetória da especialização no Tribunal de Justiça de São Paulo, muito útil a sua participação, e o senhor foi um dos criadores e executores de toda essa política, então ninguém melhor do que o senhor para nos contar essa história da especialização. Muito obrigado, mais uma vez, desculpe pela minha intervenção, fruto da nossa amizade, minha obrigação aqui, fazendo uma pequena brincadeira, uma grande alegria para o advogado interromper o desembargador, né? Porque normalmente são os senhores que interrompem a gente na sustentação oral, né? Então é uma pequena vingança do advogado aqui, né? De caçar a palavra do desembargador. Mas a nossa amizade permite a brincadeira aí, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a doutora Flávia Romano de Rezende para nos contar um pouco sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Doutora Flávia, com a senhora. Muito obrigada, eu queria dar bom dia a todos que nos ouvem. Jacques, muito obrigada pelas gentis palavras, dizer que para mim é uma enorme honra fazer parte do Congresso da BPI e poder aprender com os meus colegas, brilhantes colegas, meu querido amigo, desembargador Abel, doutor Manuel, não conheci pessoalmente, mas aprender bastante sobre a especialização, que é um assunto que não saiu da pauta do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apesar da nossa não tão boa experiência com a especialização das câmaras de consumidor, né? E falar de um assunto tão fundamental para o país como propriedade industrial. Eu ia pedir aqui a minha... Já está na tela, não sei se todos já conseguem ver a minha breve apresentação, sim. O doutor Jacques ficou preocupado porque eu comecei aqui a minha apresentação falando do positivismo. Ele falou, bom, se ela vai começar falando do positivismo, ela vai precisar no mínimo de umas 3 horas de palestra. Não, mas eu confesso que apesar das primeiras slides serem uma questão filosófica e histórica, eu vou tentar me manter aqui nos meus 20 minutos. Eu trouxe esses primeiros slides, para falar, na verdade, de um marco
teórico que é fundamental para o tema de precedentes vinculantes, que fala dessa evolução do pensamento político e filosófico do final do século XX e início do século XXI. Como nós sabemos, no final do século XX, havia um positivismo exacerbado que confundia o conceito de direito com o conceito de norma jurídica. Além disso, havia uma restrição da interpretação da norma à subsunção. Aquela norma hipotética fundamental de Kelsen, né, apesar de toda a simplificação que eu estou fazendo aqui e que foi muito criticado, apesar de ter nos dado uma grande contribuição para as teorias do direito, e as constituições, nesse momento, eram meras cartas políticas que não podiam ser invocadas na defesa dos direitos fundamentais. No segundo pós-guerra, passou a haver uma reafirmação dos direitos fundamentais no que se convencionou no Brasil a chamar de neoconstitucionalismo. E aqui também eu estou fazendo uma simplificação, o ministro Barroso fala em neoconstitucionalismo, mas existem outros teóricos que condenam esse tema, um deles é o Frederick Miller e tantos outros, mas eu estou trazendo aqui a perspectiva do Brasil, e com o neoconstitucionalismo vem a ascensão dos princípios, com aquela famosa virada kantiana que aproxima o direito da ética ao direito da moral. E além da subsunção do fato à norma, há também esse desenvolvimento dessa chamada teoria da interpretação. Nós saímos de uma jurisprudência dos conceitos, extremamente legalista, formalista, caminhamos para uma jurisprudência dos interesses, em que há uma prevalência teleológica do direito, e terminamos numa jurisprudência dos valores, que traz para o debate jurídico os direitos humanos. Essas novas teorias do direito e todo esse movimento faz com que o judiciário assuma um papel de protagonista, ao lado de uma fragmentação social, uma profusão normativa, aumento de conflitos, o descrédito do poder executivo com os escândalos de corrupção, Bárbara Bel pode falar isso melhor do que qualquer um de nós aqui, a massificação das demandas que acabam chegando no judiciário, o abarrotamento do poder judiciário. E, atrelado a isso, uma forma de tentar tornar coesas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário, vem toda uma mudança legislativa absolutamente necessária, que começa com a Emenda Constitucional número 3 de 93, que confere um efeito vinculante às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, e aí falando da ação direta de constitucionalidade, das leis que regulamentam a ação direta de constitucionalidade, a Lei 9882, que regulamenta a DPF, a Emenda Constitucional 45 de 2004, que institui a repercussão geral para o recurso extraordinário, a chamada súmula vinculante, né, com a inclusão dos parágrafos do artigo 102 da Constituição Federal, a Lei 11.672 de 2008, que estabelece o julgamento de recursos repetitivos no âmbito do STJ, e aí começam algumas modificações necessárias, inclusive ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 73, que fala da improcedência liminar do pedido e do julgamento monocrático de recursos que envolvem a jurisprudência dominante dos tribunais de justiça, era o nosso 557 do Código de Processo Civil de 73. E de forma a comatar toda essa mudança, vem então o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, que entra em vigor em março de 2016, exatamente para consagrar esses princípios constitucionais que foram colocados aí na abertura do nosso painel, que falam da isonomia, da duração razoável do processo, da segurança jurídica, da efetividade, que são verdadeiros cânones do sistema de precedentes. Então, falando do sistema de precedentes, viu como eu cheguei lá, doutor Jacques? Eu consegui chegar, não demorei muito. Falando de uma visão mais ampla dos precedentes, não estou falando aqui de todos os vinculantes, mas estou falando da jurisprudência, você tem também uma visão mais restritiva dos precedentes, que seria aquela doutrina dos fair decisions, que são os precedentes na escala horizontal, e aí sim você tem os precedentes vinculantes, e aqui eu vou me estender um pouco nos próximos slides, mas de uma forma geral seria uma regra de direito aplicada aos fatos relevantes necessários para dirimir aquela questão de mérito
as questões apresentadas à Corte. E aí vem o artigo 927, que lista quais seriam essas decisões que devem ser observadas por juízes e tribunais de todo o país, e caso não venham a ser observadas, podem ser cassadas de acordo com o que prevê o artigo 988 do novo Código, que fala das reclamações. Como eu disse, existem valores centrais para a legitimação desse Estado democrático de direito e para a valorização dos precedentes vinculantes. Isso é muito importante, inclusive, para a propriedade industrial. O primeiro deles é a segurança jurídica, que é a previsibilidade das decisões em situações idênticas, soluções idênticas, e em propriedade industrial, essa certeza de um cenário jurídico confiável, legítimo, apto a produzir decisões conhecidas para aqueles que resolvem investir no país, né? Aqueles que pensam em investimentos e fomentam os investimentos em tecnologia no país, a isonomia, que vem para tentar alterar uma percepção de que cada cabeça uma sentença, né, num dever de universalização, das decisões, e não menos importante, a eficiência, que é o que é decidido em sede de precedente vinculante, obriga as demais instâncias, permitindo que os juízes se debrucem e evitem esforços argumentativos em ações novas, também prevenindo os advogados contra a interposição de recursos meramente protelatórios, né? E no âmbito da propriedade industrial, propriamente dita, e aqui focando na eficiência, existe essa preocupação, obviamente, com a morosidade, né? A celeridade seria aí um quarto vetor. É necessário um ambiente de negócios com uma previsibilidade jurídica, com segurança jurídica, de forma a fomentar os investimentos no país. Eu ouvi outro dia uma live dizendo que são 109 pedidos de patentes no INPI, no que concerne a tratamentos para a pandemia, e o INPI montou uma força-tarefa para analisar esses pedidos de patente, chamando atenção aqui também para a necessidade do judiciário observar o emprego dessas tutelas, sejam elas de urgência ou de evidência, na proibição do uso indevido de uma marca, que pode exercer efeitos nefastos no caráter da distintividade do sinal, né? Se não houver a concessão daquela tutela, no início, né, na fase liminar do processo, pode ser que uma indenização não seja suficiente para cobrir os prejuízos daquele que vai ter sua marca perdendo o caráter distintivo. Além disso, consequências da mora administrativa do INPI, no exame dos pedidos de patente, que sejam alvos de violação, né, provocada aos titulares, que, em razão daquele backlog, já existe até decisões do Tribunal Regional Federal da segunda instância, que entendem que a impetração do mandado de segurança é um meio adequado para se acelerar o exame de patente quando a pendência no INPI se revela demasiadamente morosa e lesiva aos direitos do depositante. Isso é fundamental, inclusive, para a aplicação prática do princípio constitucional da duração razoável do processo, que vincula, inclusive, o INPI. E aqui eu trago também o que a doutora Patrícia Perrone costuma chamar de categorias de operação com precedentes vinculantes. Isso para dizer que há também, além da interpretação literal, teleológica, que obviamente faz parte do civil law, que nós somos do civil law, o que nós herdamos da common law, e lá fora também é a mesma coisa. Eu li que a lei do Obamacare é também a lei positivada para o common law, quer dizer, esses sistemas já começam a se fundir também em outros países. Ela diz que é necessário, extremamente necessário, que se entendam essas categorias de operação com precedentes vinculantes, de forma que a gente possa bem aplicá-los, né, garantindo efetivamente a segurança jurídica. Então, ela divide em três partes, que é a ratio decidente, ou holding, que é a parte vinculante do precedente, que é a tese,
E aí ela faz uma distinção que eu acho muito interessante, porque ela diz que no modelo americano, deliberativo, os justices, eles se reúnem reservadamente, né? E aí um deles redige o acordo de forma a manter íntegro aquele entendimento que foi definido internamente entre eles. O nosso já é muito diferente, né? Do Brasil, a deliberação ela é pública, o modelo é agregativo, então tudo o que é discutido entre os ministros tem que ser extraído para a formação de uma ratio decidente que possa ser aplicada de forma correta pelos juízes e pelos tribunais de todo o país. Ela diz, inclusive, o que não é a ratio decidente, que eu acho que é muito interessante. Não é ratio decidente aquilo que eventualmente é discutido pela corte e não é essencial para a decisão no caso concreto, e ainda que feita pela maioria. E questões talvez que pudessem ser consideradas essenciais, mas não são tomadas pela maioria. Em seguida, ela fala do obter dictum, que são aquelas considerações marginais que são pertinentes, mas não necessárias para aquele julgamento especificamente, e fala da distinção, do distinguishing, que é um mecanismo de distinção do caso concreto e aquele que deu origem ao precedente. Então, se por qualquer razão não for adotado o precedente e ele for, de alguma forma, trazido aos autos, cabe ao juiz fundamentar a sua decisão, dizendo o porquê que não está adotando aquele precedente vinculante. Eu trouxe aqui, o único que eu achei, é o tema 950, da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, no RESP 1.527.232 de São Paulo, que é o único repetitivo que eu achei sobre matéria de propriedade industrial e que fala exatamente da competência absoluta da Justiça Federal, que conta, obviamente, com a participação do INPI, por isso entendeu o tribunal que era competente a Justiça Federal para o julgamento das questões de abstenção de uso de marcas, e a competência da Justiça Estadual no que concerne as questões de trade dress, concorrência desleal e outros afins, por não envolver o registro no INPI, né, cuidando de demandas entre particulares. Esse repetitivo ele já vem sendo aplicado, e essa é uma questão que, infelizmente, nós não temos tempo aqui para debater, mas é uma questão interessante, porque aquela questão que deu origem ao repetitivo era uma questão de concorrência desleal, de infração de marca, e já está sendo aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça em questões voltadas à nulidade de patente. Então, essa é uma questão que merecia um maior destaque, merecia uma maior conversa, uma maior discussão acerca desse tema. Esse acórdão que eu menciono aqui é um acórdão da relatoria do ministro Belize, e ele diz que a ação de nulidade de patente, ela é sim prejudicial externa, apta a suspender a ação de indenização da justiça que corre na Justiça Estadual. Ele diz que o colegiado reconheceu que a nulidade de patente pode ser arguída pela defesa de forma incidental, sem a necessidade de uma demanda autônoma ou de reconvenção, mas afirma que a competência para julgar essa matéria é da Justiça Federal com a participação do INPI. E ele faz menção expressa ao RESP que eu acabei de mencionar, ao tema 950. Já me encaminhando para o fim, para a alegria do Dr. Jacques, eu trago aqui alguns temas só para que nós possamos, enfim, refletir. São temas que já vêm sendo discutidos na jurisprudência, alguns deles já têm uma enorme maioria, uma franca maioria, para que seja estabelecido um precedente, seria ótimo que isso acontecesse, e outros que ainda merecem, em razão da divergência que existe, uma reflexão maior pelo Poder Judiciário, de forma a se estabelecer também um precedente. Então, eu trago aqui um agravo regimental, esse que foi em embargo de divergência, em agravo de instrumento, desculpa, que fala do foro competente nas questões, nas ações de abstenção de uso de marca. Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que o foro competente é aquele em que se situa a sede da ré. Essa já é uma discussão antiga e que merecia, sim, um tratamento através de
de um repetitivo, mas essa questão ainda não está pacificada, porque não vem através de um precedente vinculante. Uma outra questão que também esse aqui é o meu último slide, que são questões que mereciam essa discussão aprofundada da Corte, de forma a ter esse ambiente seguro e isonômico para investimentos no Brasil, diz respeito. Primeira questão da discussão se a indenização por dano material depende da comprovação dos prejuízos ou se é mera consequência do ato ilícito. Lembrando aqui ter sido essa discussão muito bem colocada pela ministra Nancy Andrighi, quando entendeu que o dano é in re ipsa. Essa é uma questão também que volta e meia vem à tona e que precisa de uma pacificação quanto antes. Em seguida, nós temos a questão controvertida ainda das chamadas patentes de pipeline, com relação ao prazo de proteção, né? Não vou aqui me estender sobre isso. E ainda as questões da ação de nulidade em relação às chamadas patentes mailbox, que também é um assunto que volta e meia vem à Justiça Federal e que ainda não foi pacificado como deveria ser. Um outro tema recorrente nos tribunais, que merece ser enfrentado, chama-se o direito de preferência ao registro da marca, né? Existem julgados reconhecendo que o direito de precedência pode ser manifestado judicialmente, após a concessão do registro, e outros arestos que defendem que o direito de precedência deve ser necessariamente manifestado antes da concessão do registro de terceiros. Então, aqui, eu trouxe aqui uma questão também última com relação à necessidade ou não da produção de prova técnica nos temas de IPI. Eu acho que, pelo menos, com relação à patente, esse tema já poderia ter sido pacificado pelas nossas cortes superiores. Não sei com relação a marcas e concorrência desleal, essa ainda é uma questão muito debatida, mas com relação à patente, eu acho que esse tema já deveria ter sido pacificado. E aqui, eu agradeço o convite, tive que correr um pouco, pedindo desculpas por ter falado tão rápido, mas espero ter contribuído de alguma forma para o debate. Obrigada. Doutora Flávia, muito obrigado, foi excelente, a senhora trouxe questões super importantes. Gostaríamos de continuar conversando sobre esses pontos o dia inteiro, talvez, mas o tempo realmente é limitado. Mas muito obrigado. Depois sua apresentação ficará disponível. Muito obrigado aí, porque nós teremos aí a oportunidade de continuar estudando esses temas. Muito obrigado pela sua contribuição. Sem mais demora, eu passo a palavra ao desembargador Abel Gomes. Eu acho que eu cometi uma gafe. No início eu disse que era da segunda turma especializada e o senhor é da primeira turma, não é? Acho que eu disse errado. Desculpe. Sim, primeira turma. Primeira turma. Muito obrigado, doutor Abel. Vamos lá. Senhor... Mas também teria enorme prazer em participar da segunda, não tem problema com isso, não. Olha, eu cumprimento, então, ao doutor Jacques Labrunier e os meus colegas desembargadores Manuel Pereira, Flávia Romano. Tenho aqui o tempo remanescente, vou tentar ser bastante ágil, embora nós saibamos que, sobre a matéria de propriedade intelectual, de um modo geral, industrial especificamente, é difícil ser breve, porque são grandes e numerosos os casos que a gente poderia tratar aqui mesmo, no que diz respeito ao tema da nossa intervenção, que é a padronização decisória em propriedade intelectual. Sem dúvida nenhuma, isso já foi dito aqui, me parece que a especialização é um dos primeiros passos para a padronização, né? Nós no tribunal também tivemos, rapidamente falando sobre isso, tivemos uma especialização em 2004, com uma resolução do TRF. A matéria de propriedade intelectual foi para competência conjunta com a penal e, imagine, a previdenciária. Isso tem um histórico. Eu me lembro que, na época, sobretudo a minha então colega, a desembargadora Liliane Roriz, hoje já do outro lado da tribuna, né, na advocacia, mas ela contribuiu bastante junto à corregedoria, na época, não sei se ainda era corregedor ou já era presidente, o desembargador Alberto Nogueira, porquanto ela havia sido procuradora do INPI, e o INPI, na época, tinha interesse em que isso fosse
realmente levado à condição de uma matéria especial ou de uma especialização dentro do quadro de competências do tribunal. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos construir realmente uma jurisprudência mais padronizada em torno de vários assuntos de lá para cá. Eu mesmo agora, no ano de 2019, tive a oportunidade de ser o presidente da banca de concurso para juiz substituto no tribunal, e também tomei o cuidado de, na cadeira de examinador de professor convidado, professor da UNESA à época, o doutor Newton César Flores, ele foi convidado e se encarregou de elaborar de forma talvez pioneira um conjunto bem grande de questões sobre a matéria no provão, né, na primeira prova para o ingresso na carreira de juiz. Porquanto essa matéria ela tem realmente se apresentado bastante, vamos dizer assim, tanto quantitativamente quanto qualitativamente importante para a Justiça Federal e para o país, né? Eu acho que cada vez mais, diante da tecnologia que se desenvolve, das diversas hipóteses de avanços no campo da genética, da agricultura, da química, etc., essa matéria vem assumindo aí uma importância grande no Brasil. Agora, no que diz respeito ao problema da padronização, o que me parece é que nós temos realmente aí um dilema, né? A gente ouve falar muito, não há dúvida nenhuma, que sobretudo com o novo CPC, a gente procura trazer para o Brasil uma nova cultura de coerência, de segurança jurídica e eficiência nas decisões judiciais. Mas eu até fui anotando aqui, com o desenrolar da palestra dos meus colegas que me antecederam, a segurança jurídica, eu faço assim uma pergunta provocativa, né, e que a gente precisa refletir. A segurança jurídica, a eficiência, ele está em ter uma decisão jurídica prévia, qualquer que seja essa decisão jurídica, ou ela precisa que essa decisão jurídica ela tenha uma qualidade, ou aquilo que alguns doutrinadores dizem, seja uma decisão jurídica correta sob o prisma de uma legislação posta pelo poder que tem a competência constitucional para estabelecê-la, que a lei é o legislativo, uma hermenêutica segura e uma argumentação que seja passível de controle por parte dos interessados. Sem dúvida nenhuma que a previsibilidade é um fator importantíssimo de segurança jurídica, mas eu acho que as decisões corretas sob esse prisma técnico hermenêutico, isso é também um fator de solidificação dessa segurança jurídica que nós tanto queremos. Me parece que pelo novo CPC nós temos vários instrumentos para levar essa segurança jurídica. Mas me parece também que a própria doutrina que passou a comentar a vigência do novo CPC, ela mesmo, aqui e lá, formadas as diversas correntes, ela traça críticas e vamos dizer assim, perplexidades em torno de vários desses institutos, né? A doutora Flávia aí já antecipou mais ou menos, a própria consideração dentro do nosso civil law, do que seria um precedente, que leva a um contorno completamente diferente do que são os precedentes na common law, ou no common law, melhor dizendo, que é mais a definição específica de uma questão objetiva, ao passo que nós partimos para precedentes calcados em teses. E se nós hoje formos observar, nós já temos teses já chegam a 900 e tantas teses, pelo que eu pude contar. E nós temos ainda diversas previsões de possibilidade de revisão, né, o overruling, temos o distinguishing, temos as possibilidades de revisões de teses estabelecidas em IRDR. Então, quer dizer, nós temos uma legislação que, ao mesmo tempo, quer estabelecer uma segurança, uma unidade nessas decisões, mas que permite também modificações
e muitas vezes lança mão de alguns termos para tentar construir essas teses, que são cláusulas abertas. Como, por exemplo, nós temos aqui, nos julgamentos repetitivos, né, relevante, e o incidente de assunção de competência, por exemplo, antes dos repetitivos, relevante questão de direito com grande repercussão social. Então, a própria definição da relevante questão de direito, no artigo 947, já dá margem aí a uma série de, vamos dizer assim, perplexidades em torno do que nós poderíamos considerar esses requisitos para uma padronização. A mesma questão como risco de ofensa à isonomia, à segurança jurídica, no caso do IRDR, e outras coisas mais que eu poderia aqui relatar, mas eu sei que o tempo é exíguo, eu separei aqui uma série de anotações, mas tenho aqui que tentar ser ágil. Então, o que nós podemos perceber é que nós temos uma dificuldade aí com a própria legislação que hoje nos é posta, que no meu modo de ver, é sim o CPC com as suas alterações. Agora, para além disso, de nós termos uma legislação que nos possibilite uma maneira mais segura de chegarmos a uma padronização e, por isso, a uma previsibilidade e uma decisão qualitativamente correta, sob os prismas técnico-hermenêutico, nós precisamos também, sem dúvida nenhuma, que os juízes, né, se coloquem de forma, vamos dizer assim, não diria madura, mas eu diria com uma certa compenetração de que é necessário, sim, manter um mínimo de coerência com aquilo que já foi firmado pelo nosso ordenamento jurídico, considerado como um todo, legislação, interpretações, precedentes no sentido de decisões reiteradas dos tribunais ainda não modificadas segundo os mecanismos processuais legais, e procurem não se distanciar daquilo que já foi solidificado. Por exemplo, muitas vezes nós vemos questões que o próprio Supremo não reconheceu a inconstitucionalidade, nem por via de exceção, nem por via de ação direta, muito menos ainda, porque essa seria fulminante, e juízes ainda, ou tribunais ainda procurando trazer para o bojo dessas decisões questões sobre inconstitucionalidade que não tem mais sentido. Isso é muito frequente, inclusive na área criminal. Questionamentos sobre inconstitucionalidade de artigos que não foram reconhecidos, estão vigentes e prosseguem por aí. O caso da lavagem de dinheiro, por exemplo, ainda se discute se o tipo é constitucional ou inconstitucional. Isso também ocorre muitas vezes em matéria civil e de propriedade intelectual. Outra coisa também é a questão de nós não fecharmos as hipóteses de fato em precedentes que procuram cristalizar uma jurisprudência por vezes equivocada. Nós tivemos uma vez uma oportunidade de enfrentar isso no tribunal, no que diz respeito, por exemplo, às patentes de segundo uso, em que por óbvio que a matéria não pode ficar cristalizada numa posição de que elas serão sempre refutadas sob o prisma da sua possibilidade. O que se tem que aferir é caso a caso se estão lá presentes os pressupostos de patenteabilidade, os requisitos de patenteabilidade. Então, isso é um exemplo, dentre outros tantos que eu poderia trazer aqui, de que muitas vezes a busca de se cristalizar uma decisão, vamos dizer assim, previsível e padronizada, ela ouvida que há uma série de situações, de fato, que não podem deixar de ser consideradas no exame do caso concreto. Eu tenho outra questão que vira e mexe, também já foi decidida e muitas vezes é trazida ao
ao bojo das decisões, a questão da posição da Anvisa no que diz respeito à sua manifestação sobre patentes, a posição do INPI no que diz respeito ao polo passivo das demandas, né? Ainda é muito discutida também, a questão da assistência simples ou litisconsorcial. Eu não sei se eu tenho, se o corte na transmissão é automático, doutor Jacques. Não é automático, não. O senhor pode continuar mais um pouquinho, doutor Abel. Porque eu atropelei um pouco aqui, preocupado com a possibilidade de ser um corte automático. E não. Nós estamos no limite. Nós estamos no limite, mas se o senhor quiser mais 1 ou 2 minutos para concluir, está perfeito. Sim, 1 ou 2 minutos, então, para concluir. Eu enumerei aqui esses poucos casos, mas nós teríamos vários outros na parte de marcas. A doutora Flávia já citou alguns, mas eu tenho aqui ainda o direito de precedência, está aqui no meu rol de hipóteses que precisa ser enfrentada na questão da jurisprudência e de algo mais seguro, né? mais padronizado a respeito do tema. Temos ainda também a questão dos requisitos para aferir o problema da teoria da distância com a questão do uso parasitário de marcas, né? Especialidade. Temos ainda a questão do nome comercial versus marca, que também já tem alguns julgados definindo que não só a precedência, mas o princípio da especialidade e territorialidade deveriam convergir nessas decisões. A questão da extensão da competência federal para hipóteses de abstenção de uso, quando é pedido junto no mesmo processo, e não em processos separados na esfera federal e estadual, e também a questão da tutela de evidência, que hoje tem sido frequente com base no novo Código de Processo Civil, para aqueles casos em que se tem receio que uma antecipação ou a manutenção de uma antecipação de tutela na sentença venha a causar aí, vamos dizer, uma contradição com aquilo que provavelmente será decidido ao final do processo. Bom, eu tentei aqui, eu corri um pouco, né, doutor Jacques? Eu peço desculpas se isso prejudicou um pouco, talvez, um detalhamento maior. Eu tenho a impressão que eu pude passar aí algumas reflexões a respeito disso, né, desse tema da padronização. E eu, por isso, vou ficar aqui aguardando aí a condução das próximas fases aí do nosso debate. Obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, doutor Abel, foi excelente. Realmente o nosso tempo é curto. Eu confesso que, por mim, e tenho certeza que por toda a audiência, nós gostaríamos de continuar conversando com os senhores o dia inteiro sobre esses temas, porque, na verdade, são temas que aparecem no nosso dia a dia, da vida profissional, de todos aqueles que atuam, quer sejam advogados internos de empresas, profissionais da área de patentes, julgadores, membros do Ministério Público, os integrantes do INPI. Vários desses pontos que os senhores trouxeram nos atormentam e nos dão dúvidas. Então, por isso, a importância do nosso tema de uma padronização desses pontos e de decisões que definam a matéria. Então, agradeço deveras ao doutor Manuel pela exposição histórica da situação da especialização em São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que caminha para essa... É a especialização que nos permite um mais fácil caminho para a padronização. Agradeço muito a doutora Flávia pelos pontos trazidos também, são vários assuntos importantes que estão sendo padronizados ou que precisam ser padronizados, né? E ao doutor Abel também, vários dos pontos aí que muito nos interessam, tanto de patentes quanto de marcas. Me chamou a atenção, em especial, além de todo o conteúdo, mas o doutor Abel disse que há uma certa necessidade de cuidado dos juízes, de acompanharem a padronização. Me parece que a nossa cultura brasileira,
por um lado, é benéfico nesse sentido, dá muita liberdade ao magistrado para decidir contra a jurisprudência, contra a legem, o que muitas vezes é bem-vindo, outras muitas não, né? Para a padronização, o sistema do common law, que os senhores mencionaram, nos parece que facilita isso, né? Nós vemos até na nossa Corte Suprema, no Supremo Tribunal Federal, estava nas mídias esse assunto essa semana passada, dependendo de quem for o relator, a decisão será no sentido A ou no sentido contrário, né? Então, nós temos aí, então, uma dificuldade muito grande de segurança jurídica, né? A doutora Flávia trouxe essa experiência norte-americana de uma decisão colegiada em que eles decidem que sai dali. Nós temos aquela questão do júri norte-americano também, que eles têm que chegar na unanimidade, né? Claro que o nosso sistema é diferente, né? E é bom que o juiz possa, muitas vezes, julgar contra a jurisprudência, porque houve uma modificação da situação, houve uma modificação cultural, né? E que as coisas precisam evoluir. Mas uma certa padronização nos daria muito mais conforto, né? Sem dúvida nenhuma, e por isso a importância do tema, e da especialização e da padronização, né? Um ponto importante também, que eu acho que aí poderia ouvir os senhores 1 minuto cada um, é pela importância dos tribunais dos senhores, porque para a padronização de assuntos de propriedade industrial, me parece que há até algum exagero do nosso sistema, que o STJ, com todo respeito, se manifesta sobre algumas questões que deveriam ser dirimidas em segunda instância. Questões ligadas a fatos, né? Confusão ou não confusão de marcas, se está presente a novidade ou não, é uma análise documental. Isso não é uma análise legal, né? Muitas vezes, o STJ tem se posicionado sobre questões que, para alguns autores, ultrapassa a competência dele no sentido de que são questões fáticas. E uma análise de questões fáticas, se confunde, se não confunde, se é parecido, se não é parecido, se preencheu os requisitos ou não do ponto de vista documental e fático, diante da perícia, né? Revisar perícia não é função do STJ, né? Então, eu gostaria de ouvir se os senhores consideram a importância, então, dos tribunais de justiça de São Paulo do Rio para as infrações e do Tribunal Regional Federal para as questões de validade, se não lhes parece que muitas questões deveriam acabar por aí, quer dizer, a última instância ser estes tribunais, e o STJ dizer não é possível analisar essa questão porque é uma questão fática, quando muitas vezes o STJ tem analisado, né? Como é que os senhores veem essa questão? Eu começaria pelo doutor Manuel. Como é que o senhor vê a atuação do STJ em julgamentos do TJ São Paulo, em algumas questões que deveriam se encerrar no TJ São Paulo? Falta o microfone, professor Manuel. Estão ouvindo agora? Agora sim, perfeito. A verdade é que os tribunais superiores, e isso é um aspecto funcional, no que concerne a análise de provas, isso já vinha, inclusive, desde a época do Supremo Tribunal Federal, das súmulas anteriores, tanto da 356 e das anteriores. Evidentemente, a parte de análise de prova, eles deveriam não apreciar de forma nenhuma a análise de prova. Tanto que as primeiras súmulas que o STJ lançou, a 5, a 7, são muito claras nesse sentido. Então, os tribunais de justiça estadual e os tribunais regionais federais são soberanos na análise da prova. Isso traz uma segurança para os tribunais estaduais e regionais federais. Eu acho que toda vez que se abre uma porta para que haja uma reanálise de prova pelo Superior Tribunal de Justiça,
por pior que tenha sido a análise feita pelo Tribunal Ordinário, né, eu acho que isso é uma insegurança jurídica e um uso inadequado do recurso extraordinário, do recurso excepcional. Né? Então, é um desvirtuamento do sistema recursal. Então, qualquer abertura nesse sentido me parece equivocada, por maior que seja, né, a fundamentação. Mas o Tribunal de São Paulo se equivocou, a análise do laudo pericial está errada, o Rio de Janeiro está errado, o Rio Grande do Sul está errado. Eu acho que nós temos que usar isso, né? É súmula que veio do Supremo, é súmula que foi restaurada, né, pelo STJ quando ele foi implementado na nova ordem constitucional. Eu acho que isso teria que ter sido um ponto já solidificado. É o meu ponto de vista dogmático e de magistrado. Eu entendo que não se pode abrir, né, onde passa boi, passa boiada. E encerrar, se houve erro, né, o erro deve ter mantido, e eu acho que as súmulas são sábias. E por aí afora. Entendo que não tem que ter reanálise de prova, em hipótese nenhuma, pelo Superior Tribunal de Justiça. É um ponto de vista, obviamente, sujeito, né, a críticas, mas eu penso assim. Perfeito, professor Manuel. Muito obrigado. Doutora Flávia. Eu concordo com o doutor Manuel, uma questão sensível, a aplicação correta da súmula 7, né, o simples reexame da prova não ensejaria a propositura do recurso especial. O que eu acho que deveria acontecer, e isso eu coloquei na minha apresentação, com relação à propriedade industrial, é essa necessidade da realização da prova pericial. A meu ver, é absolutamente necessária. Né? Muitos dos processos acabam chegando no Superior Tribunal de Justiça e voltam exatamente porque não foi feita essa análise pericial. Então, com relação à patente, acho que não há dúvida, né? A prova pericial é absolutamente necessária, ainda que o julgador seja um engenheiro formado, tenha esse conhecimento técnico, ele não pode se valer desse conhecimento técnico para analisar a questão fática, né, relacionada à patente. Com relação a marcas e a concorrência desleal, isso vem sendo discutido, né? E eu confesso que acho necessária essa avaliação por um profissional técnico qualificado. Então, talvez, se nós pudéssemos pacificar esse entendimento acerca da existência da prova em si, isso não chegasse nos tribunais superiores e aí tudo fosse anulado e voltasse e aí recomeçássemos tudo novamente. Mas eu concordo com você, essa análise não deveria ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça e a aplicação correta da súmula 7. Muito obrigado. Doutor Abel. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que o grande problema talvez do nosso CPC, da nossa alteração legislativa, é exatamente isso, né? Que se busca uma padronização, mas tentando trazer uma ideia do common law de uma forma abrasileirada, né, e tentando criar um mecanismo para que as cortes que são especial e extraordinária, elas tenham condições de padronizar decisões, mas abrindo espaço para que, de certa forma, elas o façam fora desses limites constitucionais delas. Eu vejo assim, na prática, funcionando muitas vezes, a própria questão das modulações, né, que está prevista no artigo 927, ela demonstra isso claramente, porque são modulações feitas por tribunal especial ou extraordinário, o STJ e STF, e que elas expõem a dificuldade porque acaba sendo modulações em virtude de situações contingenciais e que muitas vezes são de fato, ou que na maioria das vezes são de fato. Então, me parece que o nosso problema ainda é de legislação diante de uma cultura, de ainda não temos uma identidade exata com o nosso sistema civil law.
uma identidade que nos possa permitir uma legislação mais aprimorada, sem essa importação, muitas vezes equivocada, de um instituto que não funciona aqui, não é da nossa tradição. É difícil mudar uma tradição. Ela não se muda da noite para o dia. Nós somos formados na graduação assim, na pós-graduação, somos concursados assim, e somos institucionalizados numa tradição civil law. Então, eu acho que nós não conseguimos ainda casar isso, essa melhoria para termos um sistema que se aproxime um pouco dele, do common law, no sentido da previsibilidade, e, ao mesmo tempo, que mantenha a nossa legislação mais afinada com o nosso sistema. Eu acho que esse realmente ainda é um problema que nós temos que enfrentar. Muito obrigado, doutor Abel. Nós temos, como eu disse, já dezenas de temas, vários deles mencionados pelos senhores, essa questão da perícia, que a doutora Flávia trouxe agora, patente de segundo uso, o doutor Abel trouxe, questões de trade dress e liminares em trade dress, que o Tribunal do Rio se posiciona um pouco mais favorável do que o Tribunal de São Paulo, que tem dado liminares somente depois da perícia ou depois da sentença. Enfim, nós temos uma enormidade de assuntos que a gente teria enorme prazer de discutir com os senhores. A matéria é apaixonante mesmo e de uma importância enorme para o país, né? Mas eu já excedi o tempo que a direção do Congresso me autoriza, então nós vamos ter que encerrar com tristeza e com alegria, porque foi muito interessante, eu aprendi muito, foi muito agradável, passou muito rápido. Agradeço muito a doutora Abel, a doutora Flávia, a doutor Manuel, foram excelentes as participações, a gentileza e a generosidade dos senhores trazerem seu conhecimento para distribuir com essas 1.200 pessoas que se interessam e são apaixonadas pela propriedade industrial. Muito obrigado, então. Um excelente dia para os senhores, um excelente dia a todos os que nos ouviram. Eu mando um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo. Um bom dia a todos. Obrigada. Obrigada a todos. Encerramos agora a nossa plenária e seguimos com a nossa programação. Às 11 horas, ainda dá tempo para um cafezinho, com 2 painéis. Nós vamos seguir recebendo renomados especialistas, dessa vez para debater questões controvertidas no exame e decisões de marcas, com a participação da juíza federal, doutora Márcia Maria Nunes de Barros, e também discutiremos em um outro debate paralelo as melhores práticas para a proteção de dados pessoais na vigência da LGPD. Como tem sido todos os dias, ambos às 11 horas, mas ficarão disponíveis na plataforma para serem acessados a qualquer tempo durante esses dias do evento. Mais uma vez, obrigada e até já. Já faz algum tempo que falamos da velocidade das transformações do mundo. Mas, na verdade, esperávamos que essas mudanças seguissem um ritmo imposto por nós mesmos, segundo nossas próprias necessidades. Como se as mudanças fossem previsíveis ou fáceis de assimilar. Até que o mundo parou e tivemos que ouvir as notícias e ver de frente a nossa própria vulnerabilidade. Nenhum de nós esperava experimentar uma situação como esta, mas aqui estamos, imersos nela. Mas será que conseguimos aprender alguma coisa com tudo isso? Ser capaz de aprender é a marca maior da nossa condição humana. Mas tivemos que nos superar para lidar com o que chegou. E agora ficou patente o que é verdadeiramente importante para nós. Entendemos que fazemos parte de um grande ecossistema e que cada um depende dos demais. O desafio é aprender juntos os novos caminhos da transformação digital. Fazer diferença com inovação, empatia e coragem. É com esse espírito que a equipe da LD Soft está aqui pronta para ajudar você a fazer cada vez mais pelo seu cliente, oferecendo meios para você trabalhar com mais produtividade e eficiência, mesmo nas condições inesperadas do trabalho totalmente remoto. Nossas ferramentas oferecem aquilo que você precisa para dar atenção a tudo que realmente importa e que só você pode fazer. Assim, ter tempo para oferecer ao seu cliente os resultados de excelência que ele sabe que vai receber de você. Por isso, vamos continuar firmes,
para que em breve possamos destampar nossos sorrisos e comemorarmos as novas conquistas juntos nos desafios que estão por vir. LD Soft, potencializando o universo jurídico através da tecnologia.